Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Odair. Hoje eu vou analisar duas questões, certo? Envolvendo o calor e as suas aplicações, para esclarecer uma vez por todas as aplicações do calor, certo? E uma das melhores maneiras de fazer isso é analisando questões. Então eu vou fazer as questões, acompanha aí meu raciocínio lógico, que no final vocês vão compreender as principais características do calor e onde ele é aplicado, beleza? Então a primeira questão está aí na página, para vocês observarem aí. Vou até destacar aqui. Então vou ler aqui com vocês e vou analisar, ok? Então a primeira questão ele fala o seguinte, ó. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada na combustão. Vou destacar aqui essa parte. Continuando. E, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para realizar o trabalho. Então, vou destacar essa parte aqui, certo? Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. Ou seja, o texto aqui ele faz uma afirmação, geralmente as questões de Enem, de vestibular, vêm dessa maneira. Então, vocês destacam alguns pontos importantes, eu destaquei aqui esses pontos, porque, primeira parte, eles dizem que a energia armazenada no sistema é transformada em trabalho, que é o funcionamento, certo? Trabalho e funcionamento está associado, ok? Em qualquer máquina. E a outra parte, ela vai sair do sistema. Você vai se perder do sistema. Ele não explica de que forma, mas ele afirma que essa energia saiu, né, de outra forma. Beleza, vamos ver qual é a pergunta. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a... Então vamos lá, vamos avaliar a primeira questão aqui. Primeira, letra A. Liberação de calor dentro do motor ser impossível. Não, né? Essa palavrinha aqui, impossível, certo? É o contrário do que a questão descreve lá no início. Tá? Eles que houve uma transformação, parte da energia funcionou, foi utilizada no funcionamento e outra parte saiu. Então, o calor gerado ou liberado lá dentro não é impossível. Toda máquina, gente, libera calor. Só se lembrar disso. Toda máquina, todo motor vai gerar calor. Então, corte isso aqui, letra A não pode ser, né? Letra B. Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Isso também aqui é contraditório, né? Porque a questão fala que uma parte foi utilizada e outra parte saiu. Então não é incontrolável. Se fosse controlável, essa máquina não ia ser possível funcionar, ok? Então também não. Letra B, corta ela aqui. Vamos para a letra C. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Veja, possível aqui é importante, mas ele fala uma coisa aqui, que eu vou destacar uma palavrinha chamada integral, que pode ser substituída por total, certo? O que a descrição fala aqui do motor? Que uma parte da combustão foi usada para funcionar a máquina e uma outra parte saiu, se perdeu de outra forma, tá? Então, segundo o texto, certo? Só pelo texto, você converter integralmente ou totalmente o calor em trabalho é impossível, tá? Lembra, gente, nenhuma máquina hoje, certo? Hoje funciona com 100% de aproveitamento. Então, todo motor, certo? Aproveita uma quantidade de energia, gera um trabalho, um funcionamento e uma parte se perde. Toda máquina, certo? Seja combustão ou seja elétrica, ok? Esse é um problema que a gente ainda não conseguiu resolver, né, do século XX, veio para o século XXI e as máquinas continuam com um percentual melhor de aproveitamento, mas a gente não consegue transformar o calor totalmente em trabalho, ok? Então isso aqui está correto. Letra C, corretíssima, tá? Se vocês quiserem analisar, eu vou analisar rapidinho. Letra D, ó. Ele fala o seguinte: transformação de energia térmica em energia cinética ser impossível. Não, né? A própria questão já fala. Uma parte da energia térmica, olha, energia térmica e calor é a mesma coisa, viu? Então, e cinética é energia de movimento. A própria questão fala que uma parte foi usada para funcionar. Então não pode ser possível. Então isso aqui. A letra E, só para a gente esclarecer todos os itens. Utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. Não, né? A gente já viu que se a máquina funcionou, utilizou uma parte da energia, não pode ser controlável.
Então, letra C seria a opção que a gente marcaria aí no eventual vestibular ou concurso. Beleza? Tranquilo? Bora analisar a segunda questão. Vamos lá, rapidinho para não perder tempo, né? Deixa eu sincronizar aqui o slide aqui, pronto. Olha só, deixa eu ajustar ele aqui. Segunda questão, o que ela fala pra gente? Numa experiência, né, vou até marcar aqui, numa experiência, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico, vou destacar aqui, e a outra de alumínio, tá? Sobre a mesa de um laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato, né? O tato, os dedos, né? Palma da mão. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Vou até destacar aqui. Tá? Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo, né, sobre cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico. Olha. Ele já afirma que está em equilíbrio térmico com o ambiente, né? E os questiona em qual delas a taxa, né, de derretimento do gelo será maior. Vamos lá, vamos para a pergunta agora. O aluno que responde corretamente ao questionamento do professor dirá, tá? Então o que é que esse aluno vai dizer? Que o derretimento ocorrerá, pronto. Primeira coisa que eu vou esclarecer aqui para vocês. A questão faz uma narrativa aqui de uma experiência, né? E a questão já explica muita coisa, mas eu vou destacar alguns pontos. Primeiro, gente, ele disse que as duas bandejas foram deixadas no laboratório por algumas horas. Então, quando a gente deixa qualquer coisa no ambiente, a tendência é que esses dois objetos troquem calor até ficar em equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Com a mesma temperatura do ambiente. Então, tanto faz a bandeja de alumínio quanto a bandeja de plástico, as duas estão com a mesma temperatura. Então, quando ele fala que os alunos disseram, né, na primeira parte, que a temperatura da bandeja de alumínio está mais baixa, isso aqui, os alunos já erraram nessa primeira parte. Por quê? Aí um outro detalhe que eu vou falar para vocês. A bandeja de alumínio, certo? Por característica de ser um metal, ele rouba mais calor do que a de plástico. Como ele pediu para fazer, para examinar, né, as duas bandejas com tato, né? Até marquei aqui o tato, com a mão. Quando a gente toca, por exemplo, numa maçaneta de alumínio, de metal, a gente transfere calor rapidamente. Ou seja, ele é um ótimo condutor de calor do que o plástico, né? O plástico a gente pega, ele não conduz muito bem o calor. Então eles tiveram a sensação que a temperatura está mais baixa, mas não está. Está com a mesma temperatura do ambiente, porque está em equilíbrio térmico. Ele ainda afirmou aqui embaixo. Está em equilíbrio. Então, equilíbrio térmico, mesma temperatura. Ok? Materiais diferentes, eles conduzem o calor com mais rapidez ou mais lentidão. Então, no caso aqui, o plástico, de uma maneira mais lúdica, né? O plástico seria mais lento para conduzir o calor do que o alumínio. Então, na situação aqui, na segunda etapa, quando ele bota um bloquinho de gelo, um em cada bandeja, quem é, na prática, né, qual seria a resposta mais próxima? Vamos avaliar. Letra A. Tá. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem maior condutividade térmica que a de plástico, exatamente o que a gente estava conversando agora, tá? Ou seja, ela tem maior condução, exato. Ou seja, como ela tem maior condução, ela rouba mais calor rapidamente, ok? Então a gente achou a opção correta. Vou até marcar aqui. Por avaliar as outras, pode. Só para esclarecer a dúvida de vocês aí, tá? Letra B, ó. Mais rapidamente na bandeja de plástico. Não, tá? A gente já viu que o plástico ele é mais lento no processo de propagação de calor. Então não pode ser a bandeja de plástico. A letra C, né? Mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica. Quando ele falou bandeja de plástico aqui, já perdeu a questão está cancelada, vamos dizer assim, né? Já não é essa. Então só vou cortar aqui só para a gente ter certeza que é a letra A. Letra D. Mais rapidamente na bandeja de alumínio. Vou falar aqui, pois ela tem um calor específico menor que a de plástico, certo? Primeira parte certa e a segunda parte da afirmação aqui, ó, está errada. Então isso acaba bloqueando, vamos dizer assim, anulando a questão, né? Essa questão aqui não seria. Mas se fosse uma questão, por exemplo, de vestibular, você marcasse, você ganharia alguns pontinhos.
porque essa questão está parcialmente certa, né? E no Enem as questões ela tem uma proporção de nota. Então, tem uma questão que é um gabarito, que é a mais completa, e tem aquelas que estão parcial. Você ainda ganha uma porcentagem se você marcar essas opções, tá? Mas aqui na nossa situação aqui, tá errado, ok? Não é o nosso gabarito. Então, vamos para a última, só para desencargo de consciência, tá? Com a mesma rapidez nas duas bandejas. Não, né? A gente já viu que o plástico, né, não pode ser, porque o plástico ele conduz mais lentamente o calor, então não pode ser da mesma forma. Então só poderia ser da mesma forma, por exemplo, se fossem dois metais. E aí sim a gente ia ter que observar, né, qual dos metais tem um coeficiente específico melhor. Mas em relação ao plástico e o alumínio, como eu já disse logo no início lá, quando eu não avaliei, já está claro. O alumínio, que é o metal, vai conduzir mais rápido o calor, vai roubar mais rápido o calor, conduzir melhor, ok? Então a letra A seria a opção correta que a gente marcaria aí, que seria o gabarito. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí das dúvidas, tenham esclarecido as dúvidas de vocês sobre calor e algumas das suas aplicações. Se inscreva no canal, tá? Acompanhe as questões que eu vou estar postando aqui diariamente. Todos os dias vai ter algum vídeo aqui de questões, ou conteúdo, dúvidas. Coloquem as dúvidas de vocês lá no comentário, que assim que possível eu respondo. Fiquem com Deus, um abraço.